Saudações vascaínos e meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu fiz algumas perguntas para alguns amigos youtubers para que eles dessem opinião e para a gente ver o quão diferente é a visão de um vascaíno sobre um mesmo assunto. Então vai ser basicamente o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem desse novo molde, desse novo vídeo, e vamos ver aí quais são as perguntas e as respostas desses vascaínos. Vamos lá! A primeira pergunta, Fernando Miguel vai fazer 36 anos. Acha que o Vasco já tem que pensar em goleiro para substituí-lo ou investir em Lucão para tomar o seu lugar? Cara, eu já defendo uma transição para o Lucão desde o Campeonato Carioca de 2020. Acho que ali o Vasco já devia ter feito a transição. Não fez, acho que agora não tem que buscar outro goleiro, porque o Campeonato Carioca tá aí de novo, 2021. Acho que novamente o Vasco tem que fazer uma transição pro Lucão, dar uma sequência para ele o campeonato todo, porque talvez a gente já tenha aí, e eu acredito que sim, já tenhamos um goleiro prontinho para ser titular do Vasco. Cara, eu acho nessa pergunta aqui que o Fernando Miguel tem que ter um goleiro mais experiente sim no Vasco. O Fernando Miguel tem uma cara de Vasco aí. Mas é sempre bom ter um reserva à altura do Fernando Miguel. Eu traria um reserva aí à altura aí, mas o Fernando Miguel, pra mim, por enquanto tá legal. O Lucão aí é um nome que pro futuro vai render muito pro Vasco, mas eu acho que tinha que contratar um goleiro aí à altura do Vasco, junto com o Fernando Miguel. O Vasco precisa já fazer isso, porque a gente já viu inúmeras vezes que o Fernando Miguel tem lá a sua importância, no entanto ele tem a falta de fundamentos que um clube do tamanho do Vasco precisa de mais, não é? Ele precisa ser mais completo, o goleiro, né, de uma instituição gigantesca como é o Vasco, porque muito é cobrado, né, do goleiro, e por isso que eu vejo que é melhor o Vasco trazer de fora para depois, consequentemente, já interligando, né, o nosso garoto da base, o Lucão. Fernando Miguel, para mim, ele é um goleiro que, já, como vocês sabem, ele já salvou o Vasco aí de rebaixamento, porém, ele não é um goleiro que me passa confiança em algumas jogadas. Eu acho que não seria o goleiro ideal para a gente disputar um campeonato 2021. Não acho um goleiro seguro. Eu acho que o Vasco deve ir atrás de um outro goleiro para revezar e dar mais experiência para o Lucão tá entrando e saindo do time com mais frequência, mas um goleiro mais seguro do que o Fernando Miguel, por conta da idade também, que já está avançado. Bom, eu ficaria com o Lucão para ser titular, o Fernando Miguel como reserva. Acho que é muito importante o Vasco ter um goleiro experiente ali, até para ajudar o Lucão. Em caso, se realmente aí ele tiver imaturo ainda do Fernando Miguel, acho que ainda dá um caldo e pode ser titular do Vasco. É claro, se o Vasco tivesse a condição financeira muito melhor, aí, claro que ele é um goleiro nível seleção, mas a gente sabe que o Vasco tem problemas financeiros e o Lucão tem uns maiores potenciais que tem da idade dele como goleiro, então ficaria ali com o Lucão, o Fernando Miguel como reserva dele. O melhor jogador no meio-campo do Vasco atualmente é o Benítez, né, que está retornando ao time agora. Mas eu quero também parabenizar um jogador que chamou responsabilidade na ausência do Benítez, que foi o Léo Gil. Temos outros jogadores, mas para mim é o Benítez, e deixamos parabéns para o Léo Gil. O Benítez que é mais talentoso, mais habilidoso, mas o Léo Gil aí na ausência do Benítez chamou a responsabilidade. Então bem servido, pelo menos desses dois meio-campos, mas o Benítez é bem melhor tecnicamente. Bom, para mim é o Benítez, né? Até porque ele já tem alguma bagagem, né, sobre questões aí de títulos, experiências, né, de times, e né, é um argentino aguerrido e tem lá suas técnicas. A gente sabe perfeitamente que ele conduz muito bem a bola, né, tem ali a proteção, e também na hora de fazer um cruzamento ele pensa, né, ele usa de fato ali o seu poderio ali, né, cognitivo, tá? Bom, o Vasco hoje joga no 4-3-3, com 3 volantes. Então vou colocar o Benítez aqui, que vai jogar no lugar do Iago Pikachu e vai jogar com um meio aberto, ou um ponta, já quase como atacante, vamos dizer que sem tantas obrigações defensivas, talvez. Então, pensando que o Vasco hoje joga com 3 volantes, eu vou colocar o Andrei como o melhor meia do Vasco. Tô sendo polêmico sim, acho o Andrei o jogador que melhor desarma no Vasco, um tem os melhores aproveitamentos de lançamento do Vasco, se não for o melhor. Quesito de passe também, tem a qualidade no passe e tem um chute.
O Andrei, de todos eles, é o mais talentoso. Eu sei que muita gente deve falar o Juninho, o Bruno Gomes, mas o Andrei é o jogador mais talentoso do Vasco. O que falta pro Andrei? Confiança. É um jogador que se abate muito. E muitas das vezes ali acaba entregando algumas vezes quando ele está muito embaixo. Mas de todos os jogadores no meio de campo do Vasco, de jogos que eu já vi num nível muito alto, o Andrei é o jogador do Vasco, assim como de muitos jogos que eu vi, tipo assim, ele fazia uma diferença muito mais alta que os outros. Então eu coloco o Andrei aqui, eu estou muito confiante do Luxemburgo resgatar o Andrei, cara. Voltar o Andrei do começo do ano, o Andrei de 2018, isso, de 2018, porque, cara, qualidade ele tem. Falta confiança. E falta até uma preparação física melhor. Se a gente considerar o Benítez um meia, que ele pode jogar no ataque também, né? Mas se a gente considerar ele um meia, acho que é o Benítez. Depois do Benítez, cara, eu fico aqui entre Juninho e Cologil. Acho que o Juninho é uma questão de potencial, uma questão que eu ainda não posso afirmar que ele é um craque, que ele é um jogadoraço, mas acho que tem um potencial para se tornar isso. E o Cologil já é um cara que já tem uma regularidade maior, apesar de que no Vasco não mostra ainda todo o seu futebol. Pelo menos na minha opinião, creio que o Cologil pode desenvolver, pode render um pouco mais para o nosso time. Não tem que falar, né, porque ele tá rendendo, porque ele tá rendendo, a gente tem que ver atualmente. É o Benítez, a gente vê que atualmente o meio de campo sem o Benítez é uma coisa e com o Benítez é outra. Agora que o Benítez está voltando e a gente fez esses 2 joguinhos com o Luxemburgo, empatamos com o Atlético Goianiense, ganhamos aí o Botafogo, mas falta aquela pecinha que é o Benítez. Então eu ainda acho que o Benítez é o melhor meio de campo atualmente do Clube de Regata Vasco da Gama. Agora Henrique, o contrato acaba em 2021, renovava. Cara, e o Henrique é um cara que tá há anos no Vasco aí, né? Reserva titular. Eu renovaria com o Henrique sim, mas pra ser reserva. Eu acho ele muito útil, mas o Vasco, a gente tem aquele negócio de lateral. Eu traria um lateral bom para ser o lateral esquerdo do Vasco. Um lateral que chegasse igualzinho o Léo Matos na direita, chegasse para ser titular, tivesse bagagem, eu contrataria um lateral mais experiente para a lateral esquerda do Vasco. E o Henrique eu renovaria sim o contrato para ele ficar no banco do Vasco de reserva. É um bom nome aí. O Henrique, para mim, já teve inúmeras chances para demonstrar o seu futebol. Já mostrou de forma aí muito precisa de que ele pode ser útil. No entanto, não como aí a gente espera de um lateral esquerdo, pois acredito que em meio a esse futebol moderno é muito necessário, né? Você também ter um jogador muito capacitado para tal área, tal setor. Então o Henrique ele tem nos ajudado e talvez até uma possibilidade de continuar no Vasco, no entanto já não assim tão titular, porque para mim ele pode até servir como reserva. Bom, tem meio que 2 respostas para essa pergunta. Uma, se o Vasco contratar um lateral esquerdo indiscutível, que tem muita qualidade, que a gente sabe que esse cara vai render, sei lá, exemplo aqui, Arana, Jorge, Felipe Jonathan, sei lá, um baita lateral esquerdo aí, dando alguns exemplos aqui. Aí eu não renovaria com o Henrique não. Mas, se aí, no caso, o Vasco contratar o lateral esquerdo aposta, como foi Neto Borges, por exemplo, aí eu renovaria com o Henrique. Por causa de quê? Porque a gente não sabe se vai dar certo. A gente sabe que o Henrique rende. O Neto Borges decepcionou muito. Então, se for um caso de aposta no lateral esquerdo, eu renovaria com o Henrique. Até porque o Riquelme, que para mim vai ser um lateral esquerdo nível seleção brasileira, ainda está muito cru. Precisa ganhar corpo. Talvez a gente vai ver o Riquelme como titular do Vasco ou para final desse ano ou para o ano que vem, 2022. Então, eu tenho que essas 2 respostas juntas. Eu acho que o Henrique já teve bastante oportunidade, apesar da boa fase dele agora no começo de 2021, não seria o jogador ideal que eu manteria para a lateral esquerda, poderia vir a ser aí para um futuro jogador bom para a lateral esquerda, ele na reserva, mas eu não renovaria o contrato. Eu acho que já são 5 anos, o jogador já deu aquele desgaste. Eu acho que cada jogador tem seu ciclo. O ciclo do Henrique, para mim, chegou ao fim. Justo no ano que ele começa muito bem,
né? Eu acho que a gente tem que apoiar o cara, apesar de todos os anos que ele teve jogando em baixo rendimento. Ainda assim, né, mirando aí um Vasco melhor, um Vasco mais competitivo, eu gostaria de ver um outro lateral esquerdo contratado. O Henrique talvez seria um bom lateral para compor o elenco. E aí tudo depende de custo, salário. Acho que para ser reserva tudo bem, mas depende aí da questão financeira. Pior jogador do Vasco, para mim, é o Gustavo Torres. Pior jogador do Vasco? Cara, é uma pergunta muito difícil, porque o Vasco tem muitos jogadores ruins. Mas eu vou colocar aí, talvez... Rapaz, eu posso ser polêmico aqui, mas eu vou colocar o Neto Borges. Primeiro, o Neto Borges me decepcionou de uma forma absurda, porque até alguns números dele lá na Bélgica até que foram bons, né, no Guinqui, só que ele é um lateral que não sabe marcar, é um lateral também que tem sua deficiência na qualidade técnica e no passe, e é um lateral também que não tem uma chegada muito boa ofensiva, que sabe cruzar muito bem, que nem o Léo Matos. O Léo Matos sabe cruzar. E nesse caso, eu vejo também um pouco de ruindade e decepção, que talvez eu esperaria mais, eu coloco o Neto Borges aqui como o pior jogador do Vasco. Eu até ia pensar em colocar Catatal, o Wesley, Gustavo Torres, mas cara, principalmente numa posição crucial do Vasco, eu vou colocar Neto Borges aqui como o pior jogador do Vasco. Posso estar pegando pesado com ele? Posso estar. Mas ele não mostrou nada que é bom jogador. Pelo contrário, o cara tem mais deficiências defensivas que Danilo Barcelo e Henrique junto. Pô, tá de brincadeira, né? Quem é pra você o pior jogador do Vasco que está hoje no elenco? Nó, que frio, hein, cara? O pior jogador do Vasco do atual elenco. Ah, vou ter que pegar no pé dele, né? Vou ter que pegar no pé dele. Acho que é o zagueiro Wesley, cara. O zagueiro Wesley, um cara que, pra ser justo, fez boas partidas aí sob o comando do Luxemburgo, mas tá longe de ser um cara que tem a minha confiança. Num jogo de mata-mata, por exemplo, eu iria completamente apreensivo, sabendo que o Wesley tá no time titular. Posso até pensar em outro aqui depois, mas a princípio é o nosso possante Wesley. Caio, o pior jogador do Vasco atualmente, porra, pergunta cascuda, hein? Caio, pelo momento que vive, eu não vou botar os jogadores que o Luxemburgo tá entrando, que eu vou ser hipócrita falando que eles são os piores, né? Já que tá sendo usado. Pelo momento que não tá jogando bem, de tá tendo que descer pro sub-20 para ganhar mais incorporação e experiência, eu fico com o Vinícius. Atualmente o Vinícius, para mim, é o pior desse elenco aí, mesmo sendo o jogador que fez gol, corria, bababá, mas atualmente não é aquele Vinícius antigamente. Subiram ele, mas ele não conseguiu ficar no caminho certo e hoje em dia merece voltar para o sub-20 para encorpar, para voltar para esse elenco. Eu fico com o Vinícius, o pior jogo do elenco atualmente, eu fico com o Vinícius, incrível que pareça. Qual é o jogador que tem maior potencial de vida do Vasco? Bom, pra mim é o Thales Magno, não é outro. Jogador que jogou em todas as categorias de base, jogador de muito potencial, de drible, precisa melhorar na finalização, precisa melhorar um pouco no condicionamento físico, mas ainda eu vejo muito potencial no Thales. É um jogador de muito talento, tem que ser bem lapidado no Vasco. O pessoal cobra muito dele, mas ele tem só 18 anos para 19 anos, então a gente tem que ter calma com ele. O maior potencial do Vasco é o Thales Magno. Tem outros dois também, que no caso o Lucão e o Riquelme, mas eu vejo mais a longo prazo do que o Thales Magno. O Caio Lopes, cara. O Caio Lopes, ele mostrou que tem personalidade no primeiro jogo, logo no profissional. Também tem o Juninho, mas eu acho que o Caio Lopes, ele tendo mais oportunidade aí, ele pode vir a ser um bom jogador com a camisa do Vasco e um bom potencial de venda. Eu acho que por uns 35 a 45 milhões o Vasco consegue pedir nesse jogador de euros, tá? Nesse jogador para algum clube da Europa. Para mim é o Bruno Gomes, sincero, porque ele tem a característica tanto física como técnica de um jogador para esse futebol moderno, em um setor que não é nada fácil e, ao meu ver, a melhoria do Vasco, do Vanderlei Luxemburgo, passa muito exatamente por esse atleta que é muito jovem e que para mim é um dos grandes nomes a ser aí como uma troca, né?
no valor aí exatamente da sua multa, né, de 30 milhões, ou seja, basicamente aí em torno de 195 milhões. Eu ainda fico com o Thales. Thales estava num valor de 8 milhões. Eu acho que é muito pouco hoje no cenário brasileiro. Teve jogadores que saíram por 20 milhões. E o Vasco só tem 8 milhões no Thales. Eu acho ainda que é mesmo com talento jovem vindo aí, Juninho, Ricardo Graça, eu acho que o Thales ainda continua sendo esse jogador que o Vasco deve vender e deve aumentar o valor dele de 8 milhões para 15, 20 milhões, porque somos gigantes. Vamos lá, eu vejo 3 jogadores, cara. Eu sei que tem que escolher um só, mas eu vou de 3 jogadores. Eu vou de Thales Magno, mais óbvio, né? Vou aqui de Ricardo Graça e vou de Bruno Gomes. Thales Magno por motivos óbvios, por todo o talento, estatura, isso chama muita atenção do futebol europeu. O Ricardo Graça, eu falo aqui desde que ele subiu o primeiro ano para o profissional, que é um zagueiro com características de jogar no futebol italiano, zagueiro forte, de pegada, rápido, técnico. Então acredito que o Ricardo tem boas chances de ser vendido muito em breve. E o Bruno Gomes também pelo potencial, ser um camisa 5 ali, tem um ótimo senso de posicionamento, um desarme muito bom, ainda tá sendo lapidado na questão de saída de jogo, tentar uma coisa mais diferenciada, um lançamento, mas ele vai chegar lá. Então acredito nesses 3 aí. Eu sou o Vitão do canal Vasco Carioca. Deixa o seu like lá, deixa a sua inscrição, ativa o sininho lá, eu trago notícias, 20 notícias diárias do Vasco, envolvendo tudo, futebol, política, tudo que o Vasco vive, eu trago lá, né? E agradeço ao Vascaíno Sincero por estar me dando essa oportunidade. Canal Vasco Carioca, conto com o apoio de vocês. Tamo junto, valeu família! Então é isso, galera aí do Sincero, muito obrigada pelo convite, meu amigo Paulo, e quero dizer que estou sempre aí à sua disposição, pois você, de fato, como eu, né, é muito vascão. Então, muito feliz de estar aqui participando, e para você que ainda não me conhece, meu canal é Ver Vasco, tá? De uma vascaína aqui, de Manaus, Verônica, para quem ainda não me conhece, e te deixo aí o convite para estar lá junto com a gente também, falando do nosso Vascão como meu grande aqui, inspirador também, Vascaíno Sincero, tá? Beijo! Sou Eduardo Lima do canal Resenha com Almirante, se inscreva lá no canal Resenha com Almirante. Um abraço aí para Sincero aí, espero que eu tenha correspondido aí suas perguntas aí. E torcida vascaína, não vamos desistir do nosso time, o Vasco time da virada, o Vasco time do amor, saudações de vascaína, valeu, Sincero, tamo junto, se inscreva no canal Resenha com Almirante aqui, no canal da gente aqui, conheça nosso material e se inscreva no canal Vascaíno Sincero, valeu, tamo junto, um abraço, saudações vascaínas, fui! É isso, mandar um recado aqui pro torcedor. Acho que é um momento de apoio, é um momento da gente tentar apaziguar as coisas, ouvir o pedido do Lucha sobretudo, né? Deixar de criticar os jogadores individualmente nesse momento, porque a gente tem esse campeonato aí de agora 10 jogos, então a gente vai precisar de todo mundo. Talvez aquele jogador que não estava rendendo muito possa voltar a render com a confiança da comissão técnica e, claro, com a confiança de nossos torcedores, né? A galera tem a mania de ir nas redes sociais, já pregar o pau. Então acho que nesse momento a gente tem que ter essa paciência. Vamos deixar para depois de alcançar ali os 44, 45 pontos e nos livrarmos definitivamente do rebaixamento, aí sim a gente volta a fazer as críticas necessárias aos jogadores de forma individual. Fechou, Sincero? Pô, um prazer, cara, estar participando aqui do seu canal. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho, fã do jeito que você fala de Vasco. Então, precisando, meu amigo, é só chamar. Tamo junto, valeu! Agora aqui mandar um abraço aqui para todos os vascaínos que estão assistindo esse vídeo. Pra quem não sabe, eu sou Júlio César, dono do canal Campista Vascaíno, esqueci até de falar isso no começo do vídeo. Então vai lá, se inscreva no meu canal, top demais, Sincero, muito obrigado aqui pela oportunidade de estar falando um pouco e dar minhas opiniões aqui sobre as perguntas que você fez. E eu quero concluir esse vídeo dizendo, One Piece não é melhor que Naruto. É uma brincadeira minha aí de Sincero. Tamo junto, meu amigo. Fica com Deus. Abraço pra você e sucesso. Tamo junto. Lembrando, povo, que o link de todos esses canais estarão aqui na descrição para que vocês possam lá
e se inscrever e curtir um pouco também do trabalho deles, tá ok? Quero agradecer muito a todos que guardaram um pouco do seu tempo para poder responder essas perguntas. Muito obrigado mesmo. E é isso aí. Mais uma vez, One Piece é melhor do que Naruto. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até essa hora, beleza? Então valeu, falou e até mais.